Olá, concurseiro! Olá, concurseira! E aí, pessoal, com esta força, vamos agora iniciar a jornada, a história de Xangrande. Não é tão grande assim. Na verdade, ao contar a história dos municípios em Pernambuco, não só em Pernambuco, na Bahia, Alagoas, vamos ter algo em comum, que é justamente a escassez de fontes, poucas informações. Daí a banca ADMTech, que está organizando este concurso, eu acredito que ela deva seguir até o padrão do concurso da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Ali, a banca inovou, colocando um modelo de questão mais objetivo, porque geralmente a banca ADMTech gosta de trabalhar com um comando mais simples. Analise as proposições a seguir. Coloca proposição 1, proposição 2. Depois pede para você avaliar se a 1 está correta, apenas a alternativa 2, ou a assertiva afirmativa 2, ou nenhuma. Mas agora ela está seguindo essa tendência de trabalhar com múltipla escolha de maneira mais objetiva. Isso aconteceu em relação à história de Brejo da Madre de Deus. Daí vamos elaborar questões. Além das questões elaboradas nesta aula, neste compromisso, também teremos a carga máxima. Eu vou montar aí 100 questões, porque a nossa previsão é que a banca siga esse modelo novo. Caso não, ela pode trabalhar o antigo, assim a gente vai mesclar os dois no decorrer desta preparação. São questões preciosas que vão te ajudar bastante na tua prova. Então, a nossa meta é gabaritar. Quantitativo de questões que aparecer ali, você vai gabaritar e vai fazer muita diferença para você que está se organizando para o concurso da Prefeitura de Xangrande, Banca Pernambucana ADM Tech. A banca que colocou também no edital a principal fonte, a página da Câmara Municipal. Né? O curioso é que a própria Prefeitura não atualizou, não colocou nada em referência à história de Xangrande. Aí a banca colocou lá o link e a gente vai utilizar esse link. Só que eu não gosto de trabalhar só com aquelas informações, somente com aquelas informações fornecidas pela banca. Eu gosto de aprofundar, eu gosto de fazer aquela checagem. Daí, vamos além disso, porque a nossa meta é acertar as 5 questões da prova. Beleza? A farda azul, a nossa força azul de Xangrande, Mata Sul de Pernambuco. Então vamos lá, as fontes. A banca pediu, olha, estude pelo que está na página da Câmara Municipal. Só que eu disse, não, eu vou além. Além, vou além, porque é interessante fazer checagem, fazer contrapontos e até dizer, né, que de repente no site de IBGE você tem uma data, na página você tem uma outra. Então aqui só retificando que na página da prefeitura não tem nada. Vamos encontrar na Câmara Municipal, certo? A nossa fonte. O IBGE, que justamente vamos checar essas informações, fazer alguns contrapontos. CONDEP e FIDEM, porque ao falar sobre a história de Xangrande, a gente precisa pegar documentos oficiais do governo de Pernambuco, CONDEP e FIDEM, tratando aí o momento que Xangrande foi emancipada. Essa já é uma questão garanteira na tua prova, a banca deve perguntar o ano da emancipação, e você encontra toda essa documentação, FIDEM, CONDEP, não só dados históricos, mas também dados geográficos. Como a banca não está cobrando geografia, a gente não vai trabalhar, a gente não vai trabalhar essa parte física, né, de Xangrande, clima, relevo. Eu posso citar aqui ou ali, mas o foco será no processo histórico, certo? Vamos focar nesse processo histórico. Tem um livro bem bacana que gosto sempre de usar ao tratar sobre a origem do município, né, os termos, a origem do nome, que é o livro Pernambucânia.
Aí vamos também fazer esse recorte, além de alguns documentos, artigos, UFPE, UPE, IFPE, tudo isso para ajustar e alinhar. Vamos diluir, trabalhar essas fontes, todas elas checadas, oficiais, confiáveis, para elaborar também as questões de carga máxima. Essa bateria com mais de 100 questões. Beleza? Então, ao tratar sobre a história do município, o que é que a banca ADM Tech deve abordar? Qual é o olhar que a banca vai desenvolver? Olha, em relação ao povoamento do município, outro ponto, o processo que ocorreu, esse processo podemos colocar aqui como a evolução administrativa, de Xangrande. Datas importantes, deixa eu só aqui colocar, datas importantes, inegavelmente, primeira data que você deve lembrar, a data da emancipação. A banca poderia também solicitar em relação ao padroeiro, até porque em Xangrande o fator religião também tem essa ligação muito forte com a fundação do município, o desenvolvimento do município. E a banca poderia colocar, como fez em Brejo da Madre de Deus, uns personagens que marcaram a história, a breve história de Xangrande, certo? A banca, ela trabalhou na prova Brejo da Madre de Deus, questões objetivas simples, e até pedindo para você completar. Complete. Deixava uma lacuna e em seguida você iria completar, certo? Então, também é um ponto interessante. Olha, o padrão da banca ADMTech, a banca pernambucana ADMTech, é o padrão com 4 alternativas. Só que nesse concurso Xangrande, a banca vai trabalhar com 5 alternativas. 50 questões com 5 alternativas. Eu acredito nesse modelo novo que a banca deve seguir o padrão que desenvolveu em Brejo da Madre de Deus. Até porque antes, nos concursos da Força Azul, a banca trabalhava matemática, português, conhecimentos específicos, com temas gerais, mas agora ela entrou naquele padrão, né, de penal, processual, leis extravagantes, enfim. Então, é um modelo para a gente pensar, a gente refletir e ter como referência nessa nova etapa da banca ADM Tech. Só para te localizar, dados gerais, eu sei que tem muitos que vão vir de um outro estado para fazer esse concurso. Vamos lá. Ao falar sobre a regionalização, quando você pega ali a relação dos municípios por região de desenvolvimento, Xangrande pertence à RD Mata Sul. Então, localização de Xangrande, Mata Sul. Mata Sul. A gente poderia colocar aqui, né, esse recorte entre a Mata Norte, o limite fica ali com pegando Glória do Goitá, pegando ali Chã de Alegria, aí quando chega Vitória de Santo Antão, Pombos, Xangrande, Mata Sul, certo? Então, Xangrande, localização Mata Sul, na divisão estadual seria RD, a região de desenvolvimento Mata Sul, junto com Água Preta, Maraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Cortês, Escada, Gamileira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Primavera, Quipapá, Tamandaré, Vitória de Santo Antão, Chechel, municípios da Mata Sul. Beleza? A área territorial, 84 quilômetros quadrados, né? De acordo com dados do IBGE, população residente, veja que é uma população de pequeno porte, né? Dados do censo 2022. Densidade demográfica, que é a relação da população pela área. Eu pego a população, divido pela área, eu tenho aqui, olha, 242 habitantes a cada quilômetro quadrado.
Escolarização, a taxa alta, mais de 96%. Em relação ao IDH precisa melhorar, mas eu acredito que na próxima atualização já possa ultrapassar até 0,6, ou seja, um IDH médio. Então, aqui dados gerais em relação a Xangrande. Eu gosto sempre de trabalhar, é uma metodologia que eu apliquei, que eu adotei, que eu adoto ao tratar sobre a história dos municípios, que é fazer aquela periodização. Claro que na universidade há uma crítica muito grande sobre essa tripartição da história do Brasil, né? Brasil colonial, Brasil imperial, Brasil república. Mas aqui segue uma lógica didática só para te localizar. Em que momento a gente pode trabalhar através de fontes a história de Xangrande? Então, ao falar sobre Xangrande colonial, estou me referindo ao período do século XVI até o início do século XIX. É uma fase, não só na história de Xangrande. Olha, tirando municípios como Olinda, Recife, Igaraçu, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, dificilmente vamos ter uma densidade de fontes nesse período, século XVII, ou nesse intervalo, né, entre os séculos 17 e 18. Isso vai acontecer também com Xangrande. Então, é um período que podemos colocar escassez de fontes. É tão tal que a principal fonte que a banca vai usar já trabalha a partir do século XIX, finalzinho do século XIX, que eu coloquei aqui como Xangrande Imperial, da independência, 7 de setembro, à proclamação da República, 15 de novembro de 1889. O processo histórico de Xangrande começa justamente aqui, no final do século XIX. O processo de povoamento e até a questão do nome, né, que Xangrande, que não se chamava Xangrande no início, se chamava Mumbucas, depois se torna, e até interessante, né, há uns 6 anos, 8 anos, eu encontrava ainda algumas palmeiras ali na entrada, né? Eu acredito que, aliás, eu visitei o que recentemente, quando saiu o edital, né? Então, visitei há duas semanas aproximadamente. O edital foi publicado e a gente já teve lá no dia seguinte, né, da publicação do edital. Então, fui pela noite. Então, alguns condomínios, umas áreas, você ainda pode encontrar as palmeiras, porque justamente foi o segundo nome de Xangrande. O segundo nome de Xangrande, Xan das Palmeiras, para depois se tornar Xangrande, certo? Então, o edital foi publicado ali no final de setembro, eu acredito um dia depois, ali 22, 23 de setembro, já estive lá e fiz essa checagem, né, pela escassez, e vamos trabalhar, né, a gente vai justamente fazer essa abordagem da mudança de nome, que eu acredito que a banca possa colocar uma questão assim. Xangrande se chamava antes de, o primeiro nome desse território que depois se tornou Xangrande. Então, a partir do finalzinho do período imperial, a gente começa a tratar da história factual, né, cronológica de Xangrande. E período republicano, os acontecimentos a partir de 1889. Destacando que vamos falar sobre o povoamento de Xangrande. Em seguida, destacar que Xangrande era um território subordinado a Gravatar, e o grande momento é segunda metade do século XX, 1963, quando Xangrande foi elevado aí, ou o território foi elevado à categoria de município, quando tem um desmembramento de Gravatar, essa data, esse marco na história de Xangrande, 20 de dezembro de 1963. Então, é uma data que você já vai recordar. Você que é morador de Xangrande, aqui não é novidade, né? Porque tem festa, tem folia todo ano, eventos em alusão à emancipação política de Xangrande
que aconteceu em 20 de dezembro de 1963 e a instalação ocorreu em 1964. Pronto, praticamente a prova já está desenhada para você. Vamos agora consolidar as informações para fazer essa abordagem. Aqui, né, só houve um errinho, né, que já pegou outro slide, Xangrande Colonial. Xangrande Colonial. Então, ao falar sobre Xangrande Colonial, esse intervalo que eu coloquei para vocês, do século XVI até 1889. Meus amigos, minhas amigas, o que nós temos aqui é escassez de informações. Então, a banca, quando colocou, por exemplo, que você deveria ter como fonte principal a página da Câmara Municipal, a Câmara Municipal já começa ali, olha, destacando acontecimentos a partir de quando? A partir de 1875 ou finalzinho, né, do século XIX. Então, dificilmente a banca deve trabalhar algo sobre o período colonial, a não ser que destaque que era uma área de travessia, uma área de passagem, assim como Gravatá, assim como até Caruaru, né? Até Caruaru você tem a chamada região de passagem, destacando essa situação do litoral para o sertão, sertão, litoral, no contexto da pecuária, mas não há um livro, né, algo que possa aprofundar em relação como esse território, o que aconteceu nesse território, pegando ali do século XVI ao século XVIII. Então, a história de Xangrande, vamos destacar basicamente a partir do período imperial e a intensidade maior será o chamado período republicano. Até porque é nesse período que Xangrande vai alcançar a sua emancipação. Tudo certinho, pessoal? Deu para entender? Veja que é algo que você faz a leitura em 5 minutos, 6 minutos. Mas aqui eu estou detalhando, eu estou indo com calma, porque são 5 questões preciosas. Taticamente falando, temos que gabaritar essas questões. Taticamente falando, você vai ter que gabaritar, você vai ter que acertar as 5 questões. Esse é o nosso compromisso com vocês. Vamos gabaritar essas questões. Eu tenho certeza que vai te ajudar em muito a subir a nota, a ficar entre as primeiras colocações. Até porque é um concurso com poucas vagas. Ao comparar, claro, né, segue a lei, porque é proporcional ao número de habitantes, mas você vai brigar entre as primeiras vagas. Então, já detalhei essa escassez de fontes, nenhum trabalho científico, né, acadêmico, um livro, trazendo aí informações, ao menos eu não encontrei nada em relação a isso, beleza? Bem, o que se sabe, e é isso que a banca vai trabalhar, e é isso que interessa para você, professor, vou ficar até a data da prova só trabalhando essas informações para lá e para cá, sim. Aí você vai consolidando, vamos aí repetir, para você consolidar e gabaritar. Isso aqui é isso que importa. Não adianta falar é um conteúdo pequeno, aí você chega na prova e não gabarita, não dá certo. Então vamos lá. É a partir daqui que praticamente a banca Demitec vai organizar os itens. O povoamento de Xangrande, o que é povoar? Vamos pegar aqui, olha, Gravatá, Pombos, Vitória, que é sentido Gravatá. E aqui nós temos Xangrande. Xangrande, certo? Então, quando você vai direto na página da Câmara Municipal, já joga século XIX. Em outras páginas, eu encontrei a referência século XVIII, que faz sentido, porque é uma grande movimentação no sentido litoral, zona da mata, agreste e sertão. Porque você tem justamente áreas, ao estudar
a história de Caruaru, a história de Vitória, de Pombos, vamos perceber que tem esse ponto em comum, áreas de passagem, de passagens, né? Ao fazer referência aos boiadeiros, aos tropeiros, certo? Então, é possível sim fazer essa análise em relação ao processo de povoamento de Xangrande, certo? Então, o povoamento de Xangrande começou ainda por volta do século XVIII, mas não há detalhes, né, sobre essa questão do povoamento, não há detalhes. Naquele momento, muitos passavam pela região, aproveitavam aí, olha, para pernoitar. É o que eu falei, no sentido litoral, vendo aqui Mata, Agreste. Então, muitos municípios, aqui você tem locais que servirão para essa pernoite, para o descanso. De repente, a tropa passou aí a noite toda viajando, naquele determinado ponto vai dar uma descansada. A partir daí, você tem a expansão do povoado. A expansão do povoado a partir dessa situação. Ou seja, possivelmente Vitória de Santo Antão, até o sentido, né, Mata Sul, para chegar, quem sabe, ali ao Rio São Francisco, né? Porque se você pegar ali sentido Vitória, Pombos, em seguida vai descendo ali por Xangrande, né? Pega Maragi, aí vai, né? Seguindo aí para Ribeirão, Palmares. Então faz sentido essa tese aí sobre o processo de ocupação de Xangrande, certo? O povoamento de Xangrande com esse fator econômico. Não é só Xangrande, vamos encontrar muitos municípios que no século XVIII, principalmente pelo fator pecuária, e em seguida destacar também a questão da produção açucareira, porque a Mata Sul se destaca na produção açucareira. Xangrande Imperial, 1822-1889. O Brasil, o Primeiro Império, período regencial, o Segundo Império, e é justamente no Segundo Império que teremos o povoamento de Xangrande. Aqui, veja, já é uma informação com esse olhar econômico, com essa perspectiva econômica, gravando, e é isso que se encontra na página. Eu acho difícil a banca Ademtec fazer o contraponto. Eu fiz, busquei mais informações e encontrei referência ao século XVIII, mas aí a banca deve usar como base principal o povoamento de Xangrande a partir do final do século, último quartel, né, do século XIX, a partir de 1875. Todo esse processo de ocupação, como ocorreu, os nomes, por que o nome Xangrande? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, porque aqui você fica por dentro de tudo. A cada missão você fica mais perto da aprovação Guarda Municipal de Xangrande.